publicadas também no site. Certo. Elas estão sendo gravadas e será publicada. E fica também registrado também nas nossas atas. Temos uma ata de cada reunião. E é uma grande satisfação a gente estar aqui recebendo o doutor Sullivan. E eu não sei se ele sabe disso, mas eu tenho o pai do Sullivan, como do Suetônio, tinha uma ligação muito forte com o meu pai. Era muito amigo do meu pai. O pai do Sullivan, que era o doutor Valdetário Pinheiro Mota, foi juiz de carreira, como meu pai também foi juiz de carreira, em vários municípios cearenses, e culminaram sendo nomeados desembargador por merecimento para o egrégio do Tribunal de Justiça, né? E, coincidentemente, então eu lembro muito do meu pai, que tinha muito amizade com o desembargador Valdetário. E ambos, por coincidência, foram também presidentes do Tribunal de Justiça em épocas distintas. Mas eu tenho a satisfação de mencionar tudo isso. Coincidentemente, o irmão mais velho do Sullivan também foi desembargador, né? Mais recentemente. Infelizmente, foi embora muito cedo. Mas nós estamos aqui mais para ouvir o Sullivan falar sobre transtorno do espectro autista, uma realidade que se amplia em nossa sociedade. E eu pediria ao colega e confrade Henrique para fazer a apresentação do professor Sullivan. Acho que seu microfone está desligado aí. Eu agradeço ao Alberto, ao nosso presidente, Alberto, a oportunidade de estar aqui apresentando o Dr. Sullivan, como também agradeço, em nome da academia, agradeço ao Dr. Sullivan por ter aceito o convite, por estar nos prestigiando hoje nessa palestra. O Dr. Francisco Sullivan Bastos Mota, o nome completo do nosso conferencista de hoje, é médico, pediatra, e fez a sua faculdade de medicina aqui, localmente, aqui na UFC. Ele terminou o curso de medicina em 1976. Eu acho que está tendo um eco. Tem alguém aí com o microfone ligado? Não está dando eco? Está dando microfonia, viu, Alberto? Alô? Pronto, acho que agora melhorou, né? Então, o doutor Sullivan fez essa sua graduação em medicina na UFC, que terminou em 1976. Fez o seu mestrado em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1981. Lá no currículo Lattes, não consta o título do mestrado, mas eu acho que é mestrado em pediatria, né? Estava em medicina, com ênfase em pediatria, né? Foi terminado em 1981. E o Sullivan é professor adjunto 4 da Universidade Federal do Ceará. Ele tem uma lista imensa de títulos, e se eu fosse ler todos os títulos dele, seria a palestra, e consumiria aqui os 50 minutos, né? Então, fiz um breve resumo dos títulos dele, que me pareceram os principais, para, num espaço de 2 ou 3 minutos, ler aqui, né? Então, ele é fundador do primeiro banco de leite do Norte e Nordeste do Brasil, na década de 1980. É fundador da unidade de neonatologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, o que ocorreu na década de 80, de 1980. Ele é fundador do Ambulatório Integrado de Pediatria do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. É presidente do Instituto da Primeira Infância, IPRED, desde 2006, onde tem ampliado a ação de combate à desnutrição. Criou no IPRED o canal de TV e rádio Primeira Infância. É fundador do Núcleo de Estimulação Precoce, no TEP, UFC,
em 1987. Participou como convidado da David Rockefeller Center for Latin America, o terceiro curso de liderança em desenvolvimento infantil, que ocorreu na Harvard em 1914, nos Estados Unidos. Participou de muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento em temas do âmbito da pediatria e ainda participa. Tem experiência em temas de atividades relacionadas à medicina, com ênfase em pediatria. Atualmente, além de várias atividades profissionais ligadas à medicina, à pediatria e à docência, está realizando o doutorado no programa Renorbio, Rede Nordeste de Biotecnologia, Ponte Focal S, atividade na qual participo como orientador, sendo ele, contudo, um aluno muito competente e independente, o que prenuncia uma elevação da sua já muito relevante e respeitável atividade e carreira médico-científica. Hoje seremos brindados com a sua palestra, Transtorno do Espectro Autista, uma realidade que se amplia na nossa sociedade. A palavra com o doutor Sullivan Mota. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso e com gratidão a que realmente eu inicio a nossa fala. Quero cumprimentar todos presentes, na pessoa do presidente da academia, José Alberto Lima, nosso colega da Universidade Federal do Ceará, e dentro dessa trajetória feminina belíssima, a professora Glaucia Viana. Eu queria, assim, realmente fazer... Por que eu estou falando de autismo? O IPRED, que é antigamente a gente chamava ONG, hoje é Organização Social Civil, uma OSC, aqui do Ceará, que se iniciou há 35 anos atrás para tratar da desnutrição, exclusivamente. Com 20 anos, 19 para 20 anos, o olhar que a gente colocou na clientela é que a gente viu que crianças de 0 a 6 anos é que chegava ao IPRED, ou seja, exatamente na faixa da primeira infância, o período no qual se faz a formatação do ser humano, onde se constrói o capital humano, onde se constrói a futura sociedade. E nós passamos, então, a buscar no mundo quem estudava a primeira infância. Hoje o mundo todo estuda, graças a Deus. E encontramos isso há 20 anos atrás, Harvard, já que hoje tem um estudo com uma geração há 48 anos, e Quebec, com o estudo, isso a nível de Universidade de Quebec, com o estudo de uma geração de 28 anos, né? E nos ligamos em termos de estudo, de pesquisa, de intercâmbios, que até hoje mantemos muito vivo essa intimidade grande. Fora a Universidade Federal do Ceará e a UES, acredito que a maior intimidade que nós temos, até se não for maior ou igual a essas duas, é com Harvard e Quebec, o IPRED, né? E tanto hoje nós recebemos professores, estudantes de doutorado, principalmente doutorado de Quebec, anualmente, no mês de setembro. E recebemos 30 alunos, fora os professores, que vem em torno de 8 professores, de Harvard para o IPRED, cursar uma disciplina conosco, um deles permanecem 30 dias conosco. São 30 dias, o mês de janeiro é o mês de Harvard dentro do IPRED. E aí nós passamos a olhar para a primeira infância, nesse sentido de construção, de investimento nessa faixa etária, que realmente passa a ser até um dos maiores investimentos que um governo, que um Estado pode fazer. Hoje, quem é vanguarda na formação do capital humano é um brasileiro no mundo, né, o Flávio Cunha, que é professor de 2 universidades, uma no Texas e outra universidade, onde ele também ministra aulas, na Alemanha. E esse professor brasileiro, ele é referência maior em termos de formação do capital humano. Ele é economista, ele queria estudar
mais a parte de investimentos em bolsas e investimento em capitais, mas ele sendo orientando do Prêmio Nobel da Economia, aquele que é responsável pelo microcrédito, agora o nome está me fugindo, ele começou a compreender que não tem investimento maior do que na primeira infância. E ele largou a bolsa e veio ficar na primeira infância. Primeira infância, $1 aplicado na primeira infância são $7. Foi o primeiro sistema que demonstrou o resultado. São $7 de economia no sistema prisional. Mas se for ver o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema social de um país, são $14 por cada dólar aplicado. Ou seja, não tem investimento maior, realmente. E hoje ele só estuda a formação do capital humano e o IPRED desenvolve com ele algumas pesquisas também. Então, o IPRED hoje desenvolve pesquisa com Harvard, com o Texas, com a China. Nós temos muitas pesquisas com a China. A gente hoje tem criança que usa chip aqui na testa para estudo do lobo frontal, né, tanto de criança quanto de sua mãe, da mulher, que está em estresse tóxico, violência, negligência, humilhação, que é como chega essa mulher no IPRED nesse estado, via de regra. E isso é muito trabalhado para que ela realmente supere e se transforme. E realmente a mulher é fantástica. Eu sempre pergunto a Deus porque Ele não me deu capacidade da expressão literária, aquilo que eu escuto da mulher, o que eu vejo ocorrendo, a superação, a força daquela mulher que é a mais sofrida da sociedade que chegou ao IPRED. Uma mulher que não é elogiada, que não é acreditada. É uma mulher que ela mesma não acredita em si mesma. 98% diz, ao chegar dentro da sua... ao responder aos nossos questionários, que não é capaz de fazer nada que sirva à sociedade. E é essa mulher que se transforma seus filhos, a sua família, e em torno, a média de 2 anos e meio que permanece conosco, ela já sai sendo provedora da sua família, dentro da inclusão produtiva no mercado de trabalho. Então, esse é o trabalho do IPRED. Hoje é uma das maiores escolas profissionalizantes. A parte científica do IPRED é algo que surpreende, né? Como eu já falei de início, nós temos pesquisa a nível de biologia molecular, a nível de engenharia biomédica, a nível, lógico, social também, todas linkadas uma ao outro, é uma coisa fantástica. A própria pesquisa que o professor Henrique nos orienta é uma pesquisa que a gente está buscando um indicador biológico na saliva de autistas, né? A esperança de encontrar uma forma que a gente possa dar um diagnóstico precoce, que é o que nós temos de mais valioso. João Efon, beleza, ele vê. A gente dá um diagnóstico precoce, é tudo para a criança que está dentro do espectro autista, né? Essas pesquisas e muitas outras, né? Nós vamos passando agora a usar a touca para fazer ressonância magnética de autista. Nós estamos no estudo da microbiota do autista. Estou falando só no autismo, porque é a temática de hoje, né? Mas o IPRED, já com 32 anos e alguns meses, nós somos chamados pela Secretaria da Saúde do município para uma reunião de urgência dia seguinte. E a agenda de todo mundo, como a de vocês, a nossa realmente muito cheia, muito ocupada e repleta de compromisso. Eu disse, bom, me adianta a pauta, porque vai ser eu mesmo, eu mando alguém. A pauta é que nós passássemos com muita urgência a atender autismo. Eu disse, tá bom. Fui para a reunião do dia seguinte, já bem, com bastante argumentos para que eu colocasse a nossa negação, a nossa negativa, visto que o IPRED, o que caracterizava ele até aquela data, era o estudo e o estímulo ao desenvolvimento. E autismo está mais ligado a comportamento. Nós trabalhávamos somente com a primeira infância, 0 a 6 anos. Quem é autista é a vida inteira, não pode ser, é como hipertenso, não pode chegar a dizer, agora a minha faixa etária terminou, nós vamos passar para outra. Não, isso não existe. Então,
tivemos que pensar e negamos, até que no final, casualmente, nós vimos a demanda, né, a lista de espera de crianças e adolescentes do município de Fortaleza, ultrapassando, como ainda hoje ultrapassa, as 7.000 pessoas, 7.000 autistas sem assistência e que não haverão de ter, porque os serviços não comportam. Nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento ao autista, iniciamos há quase 3 anos atrás com um potencial de 180 crianças, com potencial, não, com capacidade real, e aumentamos esse mês de junho para 600, é um grande serviço, e temos capacidade de ampliar rapidamente para 1.000, mas hoje com 600 não chega a 10% da lista de espera, que ultrapassa 7.000. Então, nós temos realmente expansão absurda, né? Nós vamos ver isso na apresentação. Bom, eu vou pedir agora a paciência de vocês, a gente vai passar rapidinho, porque nós já temos uma apresentação formada para o autismo, e a gente vai agora passar rápido para vocês, para que depois a gente fique mais conversando, que é muito melhor, né? Deixa um minutinho. Quando quiser, só aperta. Certo. Bom, então, essa realidade que se amplia, que está em expansão, é extremamente preocupante para o mundo todo. Hoje, nós temos o autismo sem capacidade de ser atendido em qualquer país do mundo. Mesmo os países ricos não têm capilaridade das profissões necessárias, partindo do princípio de 3 profissões para atender autistas, né? A terapia ocupacional, a psicologia e a fonoaudiologia. Nós começamos o Conecta já com 8 profissões, acrescentamos 5 a mais do necessário e imposto pelo Ministério da Saúde. E hoje, no mês de junho, além de ampliar para 600 vagas, nós ampliamos para 13 profissões reunidas. 13, não são 13 profissionais. Cada profissão tem diversos profissionais. É só educadores físicos, nós temos 3. Então, psicólogo, eu nem sei, eu acho 4 ou 5. Então, são 13 profissões reunidas. Mas mesmo no âmbito de 3 profissões, nenhum país do mundo tem condições de atender seus autistas. Os países ricos, que não têm capilaridade dessas profissões, capilaridade geográfica. E os países como o nosso, além disso, tem toda uma problemática de custo, né, que não tem como atender, não tem. O IPRED tem uma solução para isso, que é muito interessante. Se der tempo, eu quero pelo menos citar que nós temos o Conecta, que é a clínica do IPRED que atende autista, e o projeto é o Teleconecta, né, que é atendendo de forma híbrida à distância. Aqui a gente tem a compreensão do termo, não é? E autismo auto em si mesmo, e o ismo da orientação. O indivíduo tem a disposição de se limitar a si mesmo, né, ficando bastante ausente do seu ambiente, né? Na realidade, embora nós possamos dizer que desconhecemos as causas etiológicas, apenas com evidência já científica para a parte genética, mas muitos outros fatores possam influir ou determinar apenas como hipótese, né? Mas sabemos que, na realidade, é um distúrbio neurobiológico, né? E atinge o comportamento, levando uma nítida deficiência na comunicação do indivíduo, né? Essa interação social vai ter
uma restrição muito grande em seus padrões, a repetição de comportamentos que eles passam a ter, uma resistência imensa de quebrar aquela rotina daqueles comportamentos. E os aspectos mais desafiadores que nós temos são os fatores etiológicos que nós temos, né? Com certeza, se presume que já no meio intrauterino as causas estejam incidindo, né? Seja, lógico, pela genética que já vem, mas seja por outros meios, como drogas, alguns tipos de drogas, como o ácido fólico, outras anticoncepcionais que a mãe tem tomado por muito tempo, e hoje a mulher realmente começa muito mais cedo e está tendo filho muito mais tarde. Então, mas isso tudo são hipóteses, né? E já dentro da vida intrauterina, além da herança genética, tem muitos outros fatores que venham influenciar. Depois, vem os fatores ambientais, vem os fatores inflamatórios, né? Por exemplo, as telas. As telas, por muito tempo, a gente achava que era pelo fato de limitar a criança dentro daquele quadrado com ele próprio, a tela e ele e a tela. Né? Lógico que deve contribuir para quem já tem uma tendência de isolamento social, mas é que hoje nós temos a confirmação que as telas levam a uma inflamação cerebral quando utilizada por tempo muito longo, né? Então, a gente tem algumas ideias, mas sem nenhuma certeza, a não ser o lado genético. A gente hoje seguia como uma patologia, um distúrbio, vamos dizer assim, dentro da psiquiatria, conforme o DSM-5 determina nos Estados Unidos, né? É o que nós seguimos. Esse autismo, essa disfunção que a gente vai ter no desenvolvimento cerebral, já com origem de vida intrauterina ou na infância, alguns sintomas principais devem estar presentes desde o nascimento, mas quase de forma impossível de serem percebidos esses sintomas, tanto que o diagnóstico sempre sai tardio, geralmente aos 3 anos em diante, já dentro dos novos conhecimentos, que até ontem, 6 anos, 8 anos atrás, era em torno de 5, 6 anos de idade que se dava o diagnóstico, e a estimulação para o autista sofria uma desvantagem muito grande, porque quanto mais precoce se coloca dentro da parte de estimulação, melhor o resultado. Aqui fala que, embora seja desde o nascimento, mas tipicamente os sintomas começam a serem percebidos até os 3 anos, e tudo mais em torno de 3 anos. Muitos estudos têm sido desenvolvidos, o IPRED mesmo já está com um anteprojeto para começar, além desse que nós estamos chegando ao final, de pesquisa de indicador biológico na saliva de autismo, porque a criança com 2 a 3 meses já saliva, então se a gente encontra, vai ser maravilhoso, que a gente vai pegar a saliva muito cedo, com poucos meses, no primeiro trimestre de vida. Mas outros, até com 30 a 60 dias, a gente usa, é interessante, porque parece contraditório, mas a gente usa telas para dar o diagnóstico de criança saindo do período neonatal, onde ela vai fixar o olhar dentro da imagem, que pode ser pelo celular, um tablet, e à medida que o sistema vai registrando aonde está fixando o olhar, e dependendo do tempo que fixa numa determinada imagem, ele tem a possibilidade maior ou menor de ser autista, né? E isso vai ser de grande valia, porque a gente pode começar o tratamento muito cedo, já com meses de idade. É interessante que, embora a gente não tenha a garantia, a certeza dos fatores etiológicos, mas como é antiga, né? Desde 1906, né? O Fuller já tinha introduzido esse termo de autismo, né?
E depois, outros pesquisadores, como Kerner, como Asper, já apresentavam os modelos clássicos, e hoje a gente nem separa como classificação essas síndromes que foram atribuídas, né, como variantes do autismo. Hoje a gente considera tudo autismo, né? Asper está num grau realmente extremamente moderado, né, do autismo, que nós dividimos em 3 graus, né, o moderado, o intermediário e o grave, né? Então, o Asper está bem nesse primeiro grau, mas já desde 1944, também já apontando como variante na época, e até ontem, realmente, chamava síndrome de Asper, como ainda hoje muita gente chama também. A etiologia é realmente desconhecida, como a gente já citou mais de uma vez. A ideia que se teve muito forte é que os fatores emocionais poderiam determinar o autismo, isso está cada vez mais afastado, né? Mas o que nós temos certeza é que eles podem agravar a criança que já tem autismo, não provocar. Esse, via de regra, é um distúrbio congênito, e quando não é congênito, a gente sabe que alguns quadros virais na vida intrauterina podem desencadear, como quadro também de hipóxia e a presença de algumas patologias. Interessante é que todos esses aspectos que eu citei agora por último ocorrem num determinado grupo de crianças e alguns desenvolvem o autismo e outros não. Realmente, embora de conhecimento antigo, mas que a gente não tem a segurança de afirmar esse fator realmente desencadeia o autismo. A gente tem encontrado fatores que estão associados ao surgimento do autismo. E isso ainda carece de bastante estudo, a etiologia. Nós só não temos dúvida quanto à importância da estimulação precoce. É fantástico. E também, ainda, já do componente genético, né? Cada vez mais as pesquisas evidenciam. A família continua sendo, como para todo desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do autismo, para o surgimento do autismo, muito forte, porque depende da genética, que vem da família, depende muita coisa do meio ambiente, que também vem da família, né? Aí vem o lado pessoal, também metabólico da criança, imunológico também, que a criança pode apresentar. Daí é que houve muito tempo a suspeita que algumas vacinas podiam desencadear o autismo, e hoje não é mais aceito essa afirmação. Essas características comuns que nós vamos ter a dificuldade, eles recusam um contato olho com olho, né? Muitas vezes eles eles comportam-se como não tivesse audição, fossem surdos, né? Tivesse nascido com uma surdez intensa, uma perda auditiva intensa, mas não é. E muitos casos eles não desenvolvem a linguagem expressiva, que é falar. Em menor número, pode até desenvolver e depois haver uma retração, ele interrompe esse processo e fica sem falar. Quer dizer, a gente compreender que nunca falou algo é impeditivo, mas falar e depois deixar de falar, isso é que nos impressiona bastante. Convive muito tempo do seu dia a dia, né? Como se não tivesse conhecimento que tem a outra pessoa a seu lado, né? Ele desconhece o outro. Ele usa as pessoas apenas como ferramenta, aquilo que ele aponta, que ele quer, aquilo que ele necessita, mas não é uma pessoa para ele interagir de jeito nenhum. Ele se retrai quanto à comunicação, é muito insensível até mesmo a ferimentos, né?
o ferimento, por vezes, e ele pode desestabilizar a criança autista, como também até uma presença de uma outra pessoa pode desestabilizar. Por exemplo, lá no Conecta, que é uma clínica, acredito que a mais bem aparelhada do nosso estado, e uma das melhores do país, nós temos visores para ver a criança quando chega a visitas, mas se a gente abrir a porta e entrar, muitas vezes eles ficam totalmente desestabilizados, como quem tivesse uma dor, certo? E interesse por coisas incomuns. Aqui nós temos esses 3 aspectos que mais caracteriza o autismo. As dificuldades na linguagem, principalmente na linguagem expressiva. A gente achava que a linguagem tem diversas fases. A gente pensa de início que a linguagem é só falar, mas a linguagem tem a sua primeira fase, a partir de 4 meses, que é a linguagem interna. É aquela que o indivíduo não reconhece a palavra nem pela escuta, muito menos para falar, mas ele reconhece a forma, o objeto. A criança que vê uma bacia d'água, uma banheira cheia d'água, e quer se jogar para lá. Ele quer tomar banho. Falou, não, mas ele disse. Então, isso aí é uma compreensão da forma, certo? É a criança que a gente fala popularmente, estranha o outro, não quer ir para o outro, né? É a criança que o inverso, ele se joga para o outro. É a criança que faz festa com o braço e as pernas quando os pais voltam do trabalho, quando a mãe chega dentro do quarto. Então, essa é a linguagem interna. A gente achava que nem essa linguagem o autista vivenciava, mas hoje já tem trabalho mostrando que ele vivencia. A segunda linguagem, a fase da linguagem, é a linguagem perceptiva. Aquela que a gente diz, cadê a luz, a criança olha para cima, cadê o gatinho, ele olha para baixo, cadê o papai, tem muita gente, ele busca com o olhar, quando encontra, dá um sorriso. Ele também não manifesta essa fase. É como fosse surdo, é como se a palavra também não tivesse sentido. Mas já tem trabalho mostrando que a linguagem interna é uma percepção, só não há interesse. O comprometimento pode haver, tanto na linguagem interna como na perceptiva, mas maior é na expressiva, é em falar, é em responder. E outra grande característica é o comportamento repetitivo dessa criança, que tem movimento estereotipado, mas não é só o movimento que eu estou falando, é o movimento de ficar pulando verticalmente, ou de bater na mesa, ou até de bater palma, mas é de comportamento, de repetir aquele comportamento. Vamos supor, eu vou só aqui colocar como exemplo, mas nem é um dos mais comuns, se ele aceitar, nem de gostar, porque ninguém sabe muito bem o que é que ele gosta, se ele aceitar escovar o dente, ele quer escovar 10 vezes os dentes, ou mais. Ele quer repetir aquilo que ele aceite. É muito difícil dizer que ele gosta. Até a própria alimentação, ele repete a alimentação. Ele é muito pobre na aceitação. Ele determina uma textura do alimento, a cor do alimento, o paladar do alimento, para ficar só aquelas características do alimento. Esse é um dos grandes trabalhos, essas 3 áreas dentro do Conecta e toda a clínica que trabalha com o autista. E interessante que a gente consegue quebrar. A socialização é tão importante para o ser humano. Você vê que todas essas 3 características é o que mais caracteriza o ser humano. Uma das maiores características do ser humano é a linguagem, né? É o comportamento, a forma da pessoa reagir dentro da sociedade e agir dentro da sociedade. E a socialização, comunicação com o outro, é retraído, ele ignora, né? Então, isso é que realmente os três principais grupos que levam a sintomas bem característicos que levam para um diagnóstico. É um diagnóstico clínico, né? Hoje, o mundo todo, nós no Conecta temos estudado
como eu já falei, desde indicadores biológicos na saliva, na microbiota, nós estamos para começar agora com a China um trabalho fazendo a ressonância funcional com touca, né, que faz a touca, ele não admite, a não ser que for anestesiado para fazer uma ressonância numa clínica, e com a touca ele já permite uma ressonância funcional. E a busca também de instrumentos, né, como esse que eu falei, que é também através de tablet, né, de um sistema que vai ter a percepção de pontos de foco, né, de imagens. Tem também associado outros problemas, né, e hoje nós não podemos dizer que está sempre associado. Os trabalhos, por exemplo, quanto à epilepsia, a gente achava que grande maioria tivesse, mas os trabalhos foram mostrando, não. Você encontra trabalho que mostra que 11% dos autistas, outros um pouco mais de 40% dos autistas que têm convulsão, que têm epilepsia. Já a convulsão isolada, eles podem apresentar em maior número, sem muita consequência, né? E o tratamento do autista na realidade, o tratamento por estimulação. Por uma estimulação que a gente busca naquelas 3 áreas, lembra do triângulo, né? Da linguagem, da socialização e do comportamento. A gente dá ferramentas para que ele tenha compreensão. Não é absolutamente, não vamos fazer confusão, como diversas clínicas fazem, como fosse um adestramento. Não vamos fazer isso. A gente tem que fazer que ele busque essa compreensão e atinja essa compreensão e passe a utilizar disso, né? Tanto que na clínica Conecta do IPRED, nós temos uma casa modelo, onde a criança entra, tem seu quarto, ele aprender a tirar roupa, ele aprender a colocar roupa, entender por que tem que colocar roupa. Hoje é muito comum, principalmente os autistas acima de 30 anos, 35 anos, não querer roupa. E pelo menos, como ele é forçado, adestrado a botar roupa para sair, mas chega em casa, já tira a roupa e ficam totalmente desnudados dentro de casa. Então, nessa casa modelo, ele aprende por que tem que usar roupa, dobrar sua roupa quando tira, colocar no armário, a fazer sua cama, fazer sua higiene pessoal dentro de um banheiro, utilizar a copa, a cozinha, a sala onde vem uma TV, escolher o seu canal. Isso dá um grau de independência muito grande para o ser humano, né? Esses sintomas vão ser persistentes a vida toda, mas trabalhados, eles passam a ter uma capacidade que não é próprio do autista, que é ter controle. Ele passa a ter controle daquilo que lhe parece manifestar-se, né? Aqui nós temos, como eu já falei, a indicação tanto da psicologia, terapia ocupacional e da fonoaudiologia. São as 3 áreas fundamentais, mas a gente, dentro desse tratamento, a gente busca não só capacitar pela compreensão, mas buscar, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, buscar a identificação de janelas funcionais. Porque dentro da primeira infância, nós temos em toda essa faixa etária, principalmente na primeiríssima, que é de 0 a 3 anos de idade, o pico de todos os desenvolvimentos, né, chegando na metade, até 3 anos. Todos os desenvolvimentos humanos se iniciam na primeira infância, e todos eles têm seu pico no final da primeiríssima infância, seja o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, afetivo, todos. E também a gente pode reconhecer no indivíduo outras janelas, que são as janelas funcionais. Por quê?
Porque está dentro do desenvolvimento, nós temos a indicação, se a pessoa, já dentro dos 6 anos de idade, ele vai ter uma tendência mais para ciências exatas, se é para humanas, né? Se é para a saúde, se vai para a arte, né? A informática também é fantástico para esse, tem um grupo muito grande, e isso nós chamamos de janelas funcionais. Não adianta, por exemplo, nós temos diversos profissionais de, vamos dizer, de musicoterapia, né? Como nós temos também a arte-terapia, que é outra área de pintura, de teatros, né? E impor a criança autista, se ela tem sua janela funcional ali, ela se desenvolve de uma maneira riquíssima, com um resultado maravilhoso, mas tem que haver essa identificação. E tratamento medicamentoso específico não existe. Existe, às vezes, quando há um desenvolvimento de comportamentos que leve à destruição do ambiente, a tornar-se muito deletério, muito agressivo, aí tem que se utilizar medicamento, mas não para o autismo. Ele não vai ter um medicamento específico. Também temos que compreender que o autismo não tem cura, assim como a hipertensão, se não for por obesidade, não vai ter cura. Diabetes, né, não vai ter cura. Diversas cardiopatias, a gente tem que conviver da melhor forma possível, né? Aqui são condições que a gente vai ter associado. Muito tempo foi pensando que podia ser até sintomas, né? Ou sinais. Agitação, agressividade, alta agressão, aqueles que, quando o lado emocional intensifica, influi, a gente tem a presença de automutilação, né? Até porque eles não temem praticamente a nada, quase nada, e são muito resistentes à dor também. O déficit de atenção, repetindo, as condições associadas, epilepsia, esquizofrenia, hiperatividade, e tudo que está aqui nas disfunções corticais, que são as disfunções ligadas ao aprendizado, né, ao conhecimento. O próprio retardo mental, para todos os autistas, nós temos que aplicar a avaliação, né, se existe ou não algum retardo mental. E, por vezes, o temor dele não é justificado. Eles não têm muito temor. E, quando tem, é algo que não é justificado. Você pode ver, vamos supor, um ventilador e ter pavor aquele ventilador, né? Quando se joga para um cachorro, se joga para uma altura, pular, né? Então, exige realmente cuidados maiores. É interessante quando a gente tem um autista que já se desenvolveu bem, ou seja, moderado, que ele vai crescendo, tem muita facilidade de se expressar, facilidade para dizer o que sente, de forma sucinta, certo? Para algumas pessoas, eles já fazem uma análise bem interessante, né? Eles falam que a conexão, isso aí são aqueles que estão muito ligados à computação, né? E a conexão é de forma diferente, né? É como se fosse o Google. Quando você diz, você pense aí num carro, né? Aí vem a imagem de todos os carros que ele já viu, de uma vez só, como se apertasse no Google, pesquisando, né? Carro, e vem todas aquelas informações. Como deve ser difícil conviver assim, dessa forma, né? Outras informações é que ele pensa diferente de outras pessoas, né? Ele pensa mais por imagem, né, do que por lógica da palavra, do raciocínio, né, que é difícil o raciocínio para eles. E aquilo que é imposto para ele, como adestramento, eles detestam, né? Essa pessoa dizendo que o pior dia da semana era quando ele era obrigado no domingo a se vestir, né, para ir à igreja, né? Então,
É muito doloroso isso também. É interessante também a afirmação, que isso é de muitos, mas está retratado por um só, quando ele observa uma pessoa, a mente dele é como quem tirasse muitas fotos daquela pessoa, e por isso é que eles evitam tocar olho no olho. Você vê que eles são tudo de cabeça baixa. Eu tenho um autista que já tem, acho que uns 12 anos, 10 ou 12 anos, e ele olha para mim, ele está indo muito, muito bem, mas ele diz, olha, vovô, fala para a mamãe, eu não preciso estar olhando para as pessoas. Eu não estou melhor, então não preciso olhar. É interessante, ele se sente mal dessa forma de olhar e ver como se estivesse tirando fotos. Hoje, realmente, os estudos que nós estamos sendo desenvolvidos, muito em parte na microbiota, né, na atenção à saúde mental, para levar um diagnóstico precoce. Isso é fundamental, já que nós estamos tanto tempo sem descobrir a etiologia, que não percamos tanto tempo para chegar ao diagnóstico precoce e colocar o portador do espectro autista, do TEA, do transtorno do espectro autista, em estimulação. Daí é que a gente pode afirmar hoje com certeza que se a gente não tiver certeza do TEA, mas se tiver dúvida, há possibilidade que se exporte na estimulação. Estimulação, a gente vai estimular exatamente a parte de aprendizado, de comportamento, socialização e de linguagem. Então, é só vantagens, né? Hoje nós temos também, dentro de possibilidade dessas pesquisas, em diversas áreas muito pouco invasivas, né? Nós temos da saliva, nós temos da urina e nós temos também das fezes, fazendo uma microbiota das fezes. Quer dizer, a gente pode fazer inúmeros estudos a partir daí, e estão sendo feitos no mundo todo, e o Conecta não está atrás, associado a essas universidades nesse estudo. É uma epidemia, né, e a sociedade não está ignorando, está em verdadeira expansão, né? A última pesquisa de prevalência na população geral, nós encontramos um caso para 50 nascimentos. Isso é muito temeroso. Senhores acadêmicos, 15 anos atrás, era uma criança autista, com autismo, para cada 150 nascimentos. Então, hoje, nós estamos 1 para 50. Nos estudos estatísticos, puramente estatístico, não tem consideração aos viés, né, que vai dar, que funciona como fator de confusão. A gente tem trabalho mostrando que daqui a 40 anos, gente, é um piscar de dedo para a história da humanidade, é que tenhamos um caso para cada nascimento, um para cada 2 nascimentos, né, um caso. Então, 1 para 1. Então, isso é alarmante. Agora, temos que também ter tranquilidade, e o estudo é puramente estatístico, sem considerar uma série de viés. Por exemplo, o viés do diagnóstico, que até ontem era muito difícil de fazer o diagnóstico. E cada dia está sendo mais fácil. Ou seja, nós estamos deixando de ser desconhecido, estamos passando a conhecer o que não se conhecia antes. Isso não ele apenas estuda essa progressão geométrica. É o estudo da progressão geométrica, simplesmente, certo? Mas, mesmo assim, deve servir de alerta para a sociedade, para buscar a etiologia e encaminhar para um diagnóstico precoce e, consequentemente, uma estimulação precoce. Nós temos, no Brasil, a carência para esse diagnóstico imensa, em mais de 50% dos casos, a gente presume que não está sendo diagnosticado.
esses estudos estatísticos que nós temos confiança são estudos americanos. Nós não temos estudo brasileiro que a gente possa ter confiança. É muito mais presente em meninas, né? Em 4 crianças, só uma menina apresenta. Em 4 autistas, só uma é menina, né? 3 meninos. Isso mostra como o predomínio é grande no sexo masculino. Isso que nós vamos encontrar na comunicação, essa ausência de compartilhar essa comunicação. O bebê, ele não é o recém-nascido, a criancinha maior, 4 meses em diante, ele não tem essa atenção compartilhada, que ele busca ser o centro de atenção. Você pega um bebê de 4 meses dentro da família, ele pega um objeto, ele entrega para uma pessoa da família, ele toma o objeto da mão daquela pessoa e quer ficar, ele bate palma, ele sorri quando olha, né? Isso nós não encontramos no autista, né? Então, tem um prejuízo já desde muito cedo nessa comunicação. Na interação social, essa limitação enorme que tem, vou colocar aqui, essa comunicação social tem um prejuízo enorme. A criança tem uma dificuldade, porque nós temos, numa determinada fase do desenvolvimento, a capacidade de imitar. Você faz careta, o bebê faz careta, você bota o dedo na boca, a criança bota o dedo na boca, eles não têm essa capacidade de fazer isso, em torno de 6 a 8 meses, né? A criança não faz, ou mesmo com 1 ano de idade não faz, nem com 1 ano e meio também não faz. As regras sociais não são compreendidas de jeito nenhum. A criança se agita, a criança fica, às vezes, até agressiva quando lhes são impostas. E a criança não apresenta uma forma que a gente reconheça a empatia ou a manifestação de algumas ações. Só mostrar que todas essas imagens são do Conecta, a clínica do IPRED, que é uma clínica, além de belíssima, porque o IPRED, um dos pilares, que é o pilar científico, o pilar das bases metodológicas, o pilar da autossustentabilidade, tem um pilar estético, né, na compreensão que a arte, a cultura, o belo, é a educação civilizatória. Então, lá na clínica Conecta, ela é lindíssima, é muito bela, e com todos os equipamentos, né, só mostrando aqui as imagens, são imagens próprias, imagem nossa, né. A imaginação não é utilizada, isso não tem um jogo simbólico, na própria brincadeira, o simbolismo não existe. Não, mas ele gosta do carrinho, mas para ele não é carrinho, é um brinquedo que não tem a função de carro, ele não tem o simbolismo existente para eles. Uma criança pode pegar uma boneca, ele gosta de pegar, ela anda com a boneca, mas ela anda com a boneca pegando pela cabeça, pegando pelas pernas, né? Você não vê um autista com a boneca atendendo o simbolismo da boneca, de botar para ninar, de agradar a cabecinha, né? Isso ninguém vê. E a gente tem esse comprometimento das funções executivas, né? É isso, o comprometimento é muito sério, muito grande, esses padrões repetitivos e limitantes de comportamento, eles têm uma dificuldade imensa, uma resistência para ampliar seu repertório de participação de vida dentro da sociedade, a começar pela própria família, uma resistência imensa para quebrar sua rotina, que ele determina, que ele vive, certo? Então, isso é muito bom que essas rotinas sejam modificadas gradualmente para que possa favorecer a uma inclusão social, né? Vai favorecer a inclusão social. Aliás, favorecer a própria inclusão familiar. Uma das grandes preocupações que nós temos
dentro do Conecta. Aqui é outra imagem também do Conecta, são salas belíssimas, salões, laboratórios, né, de integração sensorial, riquíssimo dentro da clínica. Mas, voltando à integração familiar, que tanto pede a integração educacional, a integração social e hoje a integração produtiva, muitas vezes na família não existe. Tanto que um dos grandes trabalhos, nós temos um consultório amplo, um salão, onde a gente trabalha diariamente a família. Diariamente. A criança vai para o atendimento, tem atendimento isolado, atendimento em conjunto, e quando estão separados, os pais estão sendo atendidos também. É interessante que, embora a criança determine, algumas pessoas, geralmente, quem faz a mediação da sua vida é a mãe, né? E não admite ficar sem ela. Um dia desse, eu ia passando e a criança estava pela primeira vez. Tinha uma mãe fora, no corredor, e essa mãe estava chorando. E eu fui ter a ela e disse, olha, eu posso te ajudar, algum problema? Não queria entrar não queria invadir a intimidade dela, mas ela disse, não, estou chorando de alegria, doutor Sullivan. Eu digo, então que bom. Meu filho já tem, não me lembro, acho que 5 anos, 6 anos, e nunca tinha ficado só. Ele agora entrou pela primeira vez aí na educação física. Para ter ideia, nós temos 3 profissionais de educação física, fora os estagiários, né? E pela primeira vez ele ficou só e permitiu que eu saísse. Fora tem os visor que elas ficam vendo para sentir segura. E ele tinha ficado só. Mas que a gente observa, mesmo que essa pessoa que ele escolhe, você vê o papagaio escolhe, a calopsita escolhe uma pessoa para ter uma ligação mais forte. Então, não é um comportamento afetivo, certo? Que tenha um sentimento, é mais instintivo, né? Então, esse vínculo de amizade, de cooperar, até para receber cooperação é difícil. Imagina, para ele cooperar com outros, isso não existe, né? Brincar é muito difícil também. Tem que ir vivenciando e ir gostando. Já falei que a parte como fosse surdo, né? E não busca nenhuma aprovação, como a criança que faz alguma coisa e olha buscando uma aprovação. Ele vai em frente. Na linguagem, como nós já falamos, a compreensão da linguagem falada é muito difícil. Fala pouco e não tem a qualidade social de reciprocidade. Muitas vezes fala sem ser conversando, não é falar só, é soltando palavras, né? E muitas vezes fala de forma que não dá para se compreender. A leitura, alguns conseguem aprender a ler. Agora, tudo isso eu estou falando regra geral, mas tem o leve, o moderado e o grave, né? Então, tem diferenças, estou tirando aqui uma média. Mas, cuidado que, muitas vezes, a leitura dos que aprendem a ler, ela não tem a compreensão do texto, certo? Não há comunicação da informação. O comportamento está muito ligado à hiperatividade ou extremo, passividade, repetição de movimentos de mão, balanceio do corpo, né? Brincadeiras repetitivas quando ele brinca, não tem brincadeiras imaginativas, não tem variedade, os brinquedos são usados sem simbolismo, que também já foi falado, e a imitação é prejudicada, né? De bater palminha, dar tchau, a criança ainda é bebê, já começa. Muito difícil. Utilizar os objetos de acordo com sua função, vem com um liquidificador para bater fruta, com presente fora difícil. Estou falando da criança que chega antes do diagnóstico, né? Para o diagnóstico, isso é válido. Ele não tem desenvolver amizade não é fácil, falta de um sentimento, mas ele pode ter apego exagerado por objeto, por pessoas também. Já falei que é resistente à mudança. Mostra, às vezes, a criança maior, mesmo itinerário que ele quer ir, os horários, as datas, os números, né?
as frases até de preferência e os movimentos que ele escolhe. Tem a mania de cheirar tudo que é objeto, alimentos e até pessoas, e se prende muito mais a detalhes do que ao núcleo maior. Então, são essas alterações que nós temos em média. Aqui somente algumas imagens que nós temos do Conecta, estamos concluindo essa parte para a gente poder conversar. Nós temos essa parte aqui, é um laboratório de integração sensorial, completíssimo, tanto na parte fechada como na parte de jardim. Eu não conheço outra clínica que tenha jardim sensorial, onde nós temos desde a tirolesa, muro para escalar, a gente tem quadro para desenho, aí tem passarela com textura diferente para região plantar, né? A gente tem caixa de areia, é um mundo esse jardim, é muito belo, e na parte fechada tem tudo de equipamento que existe no mundo. Você vê que realmente sai caro o atendimento de uma criança para receber a estimulação. Então, aqui nós temos à esquerda ainda a estimulação sensorial fechada, e à direita nós temos já no jardim sensorial. Nós temos à esquerda o corredor onde as mães geralmente ficam, tem esses visores, esses círculos, são de vidro que dá para enxergar lá dentro, mas eles não vê quem está no corredor, e vocês estão vendo o carinho que se tem pela estética, né? São todas em árvores luminosas, é muito bonito. Aqui ao lado nós temos, já no escorregador, um salão, o laboratório de psicomotricidade. Aqui nós temos a educação física, que é muito novo para o autismo. Aqui nós temos a musicoterapia à esquerda e também a parte de psicomotricidade à direita. Aqui nós temos a realidade ampliada. Interessante que para a gente foi uma surpresa, eu conhecia isso só de literatura e achava que a gente ia investir, que é muito caro. Só os equipamentos, sem área física, sem móveis, os equipamentos dessa sala com a sala vizinha, que é de robótica, ultrapassou a R$120 mil de equipamento. E aqui nós temos a realidade virtual ampliada, realidade ampliada, e que tem aqueles óculos de 3D. Eu achei que eles não iam gostar, mas tem um grupo que adora, o trabalho, o choro é para tirar, não quer de jeito nenhum. Então, eles realmente têm uma interação belíssima. E a gente consegue, curiosamente, até colocar isso no televisão. Bom, você vê como é complexo o atendimento de criança, não é fácil, muito obrigado pela paciência, fica complexo até para se falar, fica longo, fica cansativo, eu tenho certeza que terminei sendo para você. Aqui nós temos uma sala de robótica, meus contatos, quero fazer de cada um de vocês um convidado nosso, para que leve alunos, leve pesquisadores, vocês isolados, conhecer esse espaço belíssimo, grande, que nós temos, uma capacidade de 600 autistas no atendimento de ponta, e num ambiente extremamente agradável. A nossa preocupação, como a gente falou, é uma verdadeira epidemia, e a sociedade está indiferente, ainda não reconhece, o próprio governo, e nós temos um projeto totalmente pronto, que começamos e concluímos antes da pandemia. A pandemia veio reforçar o atendimento dessa criança de forma híbrida, presencial e à distância. A distância em tempo real e a distância por vídeo, envolvendo de forma intrínseca mesmo, certo? A família junto dessa criança, que vai ser um grande ganho, a formação desse vínculo. É um projeto que o próprio um dos secretários lá do Ministério, o Braga Neto, disse: gente, isso aqui não é para o Brasil, isso é para o mundo todo precisa de um projeto desse, mas que ainda estamos sem a certeza do seu financiamento para que a gente faça
um projeto piloto de 2 anos, né? Isso vai baratear muito a atenção à criança, isso vai favorecer, vai ter uma capilaridade. Onde tiver internet, poderá haver esse tratamento, né? Muito obrigado, estou aqui à total disposição e para que a gente possa conversar. Desculpe pelo tempo. Ok, professor Sullivan, Muito complexo. muito obrigado pela excelente exposição. E vamos abrir agora para debates. Quem tem alguma pergunta? Alguém já levantou a mão? Eu acho que o Celestino. Presidente. Eu queria fazer uma pergunta também, Alberto. Depois aí, entrando na fila. Tá Celestino, depois Henrique. Antes de mais nada, boa noite a todos. É o Efon, presidente. Desculpa, eu não ouvi aí, mas posso falar, não? Pode falar, Celestino. Boa noite a todos, Celestino? confrades e confreiras. É um prazer imenso ver aí muito bem, Efon. Meu colega, meu querido amigo, colega de turma, e a quem eu admiro muito e quero muito bem, que é o Sullivan. Presidente, a academia precisa organizar uma visita ao IPRED. Eu fui, tive a honra de ir a convite dele. Olha, o trabalho que esse rapaz está fazendo é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu fiquei extremamente emocionado com a visita que eu fiz ao IPRED. E você tem a sensação, quando está ali com ele mostrando tudo que ele está fazendo, que ele está conseguindo, que a gente deveria se engajar nesse trabalho dele, porque é uma coisa maravilhosa, é bonito de ver, é emocionante. Então, eu quero aqui mandar um abraço a todos os confrades e confresas, ao nosso presidente, pela iniciativa de convidar uma pessoa tão capacitada, tão especial como o Sullivan, e mandar um abraço especial para ele, que é querido amigo. Boa noite a todos. Obrigado, Efon. Vamos ouvir agora o Henrique. Henrique. Ô, Sullivan, parabéns pela sua excelente palestra, né? Eu já tinha certeza que iria ser uma excelente palestra. E teve um aspecto aí da sua fala que me levantou aqui uma ideia que eu gostaria de lhe passar. Você falou que o olhar do autista é uma coisa que incomoda. Você falou que o olhar do autista é uma coisa que incomoda, né? Como se você estivesse tirando fotografias. Então, perguntei, e que é muito difícil diagnosticar, não tem sinais que sejam, assim, realmente diagnósticos, né? Que sejam, que possam ser um diagnóstico inequívoco e fácil, né? Então, ele pergunta... Clélia. Ele pergunta se um eletroencefalograma com estimulação visual, será que não traria algum sinal? Não uma análise assim muito detalhada do eletroencefalograma, quer dizer, estimulado com a estimulação visual, já que isso é um traço característico deles? Esse é um aspecto que, assim, se isso não foi explorado ainda, talvez fosse uma coisa a ser explorada, né? No diagnóstico da precoce do autismo. Depois, ele perguntar, e aí uma pergunta assim, muito subjetiva, mas qual o nível de felicidade do autista? Ele é uma pessoa feliz ou é essencialmente uma pessoa infeliz, assim, cheia de problemas, você nota uma irritação, uma infelicidade nele? Como é que é? Bom, professor, a questão do eletroencefalograma, acredito que a gente vai encontrar algumas alterações específicas, porque a gente está encontrando, inclusive, em crianças não autistas. Do outro lado do IPRED, o IPRED está dividido no meio, na parte de desenvolvimento e comportamento e na parte só de autismo, né? O autismo está cada vez crescendo mais, em termos de assistência, em termos de pesquisa, mas, no outro lado, que a gente estuda crianças e mulheres que estão em estresse tóxico, nós estamos encontrando operações interessantes em termos de ciência, a gente já sabe que são bem complexas, né? Mas bem interessante, bem peculiar, vamos dizer assim, nessas crianças. Não é possível. Agora, sim,
o que a gente chama um exame invasivo para nós é uma coisa, invasivo para o autista é totalmente diferente. E aquele que bota com estímulo luminoso, muitas vezes a gente exige uma resposta, né? Se for só o acender e apagar, tudo bem, você vê o resultado do traçado, mas que ele tente dar uma resposta de sentimento, nós não vamos conseguir. E outro, colocar o eletrodo, os eletrodos, ele ficar parado também, nós não vamos conseguir. Nós fizemos uma experiência com uma touca, e essa touca para que faz a ressonância funcional. Muito interessante. Eles toleraram bem, lógico que aqui lá não, mas essa touca, porque é muito interessante, os chineses bolaram essa touca que é muito boa. Mas eu tenho certeza que do elétrico nós íamos ter. Podemos pensar nisso, até porque nós temos aparelhos e com uma interpretação do eletroencefalograma, não só do neurologista, não só do médico, mas daqueles que fazem neuropsicologia. Então, o neuropsicólogo tem um neuropsicólogo que é especializado em eletroencefalograma, que trabalha conosco. É fantástico esse colega nosso. Eu vou levar essa ideia para ele, certo? E outro que esse é difícil, eu lhe dizer se o autista é feliz, né? A gente, pelo menos, acha que a felicidade é quando você está aparentemente em paz, tranquilo, sem demonstrar sofrimento, sem demonstrar desassistência. Nós temos período desse, mas como eles são totalmente resistentes a demonstrar... É sério, Clélia? A gente nunca vai saber. Sério. Ele não tem a empatia e a demonstração do sentimento. Agora, repito, tudo isso está dentro dos graus. Estou falando do grau moderado para grave, né? Aquele bem inicial, bem leve, como você inclui a síndrome de Asperger, como a gente chamava, esse você consegue saber. Embora, se não tem um sorriso fácil, né, se não tem uma expressão de abraçar, demonstrar, mas a gente sabe quando a gente está feliz, aí dá para saber. Né? Ok. Obrigado. Seguindo aqui a sequência, nós temos a Célia Maria, com a palavra, a sua pergunta. Célia? Célia Maria? Célia Maria, tá com o microfone ligado, Célia? Bom, então vamos para a professora Glaucia. Ok. Adorei a palestra, Sullivan. Muito clara, muito boa. E eu estou surpresa como vocês estão bem aparelhados no IPRED. Muito bom, um ambiente fantástico. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu vi que você, naqueles estudos sobre etiologia e sobre possibilidades de fisiopatológicas para explicar o espectro do autismo, você falou numa hora lá na microbiota. E eu fiquei pensando que a microbiota, na realidade, ela está na crista da onda. Tem aquele eixo gut-brain. E então, talvez toda a parte de possível interferência com as alterações do espectro de autismo vá via esse eixo. Por que não? Mas resta provar que a microbiota realmente é bem característica da criança que desenvolve um espectro de autismo. Então, eu achei muito bom, porque eu estou tentando entrar nessa linha, noutra direção, na direção do Parkinson, que é o que a gente estuda, porque tem muita influência. Esse eixo parece que tem tudo a ver, viu, Sullivan? Então, a gente tem que se preocupar mais com esse tipo de abordagem, digamos assim, científica. Mas obrigado mais uma vez. Adorei. Eu que agradeço. Realmente a microbiota está na crista da onda, porque tem ligações diretas. A gente sabe que com as alterações neurológicas, como é o caso tanto do Parkinson como do autismo, a gente com certeza vai se encontrar, vai se descobrir alguns indicadores aí, né? É verdade. Ok, com a
palavra Carlos. Carlos Egrini. Carlos? Carlos, está ouvindo, Carlos? Não, ele tirou a mãozinha. Tirou a mãozinha? Tirou. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu posso fazer uma outra pergunta? Pode, vamos ouvir a Clélia. Pronto, tá bom. Depois eu falo. Depois você, Glaucio. Deixa a Glaucia Clélia, fazer, que ela vai fazer uma pergunta, e eu vou só fazer comentários. Mas pode falar. Não, só parabenizar essa apresentação importantíssima para a gente, né? Como ele mostrou aqui, o doutor Sullivan, o aumento do número de casos de autista, que na minha família tem vários, a gente tem acompanhado esses processos, as dificuldades que é o trabalho das famílias de aceitar o não sei se você pode chamar de doença, né? Esses filhos diferentes que eles vão ter que conviver e ajudar a superar, a se inserir no mundo. Então, é um trabalho muito bonito esse está sendo, e não sabia que o setor público, né, oferecesse um serviço de tão alta qualidade. Você vê que algumas clínicas são caríssimas, né? Então, só uma classe média alta ou altíssima que tem acesso a esse serviço. De repente, você encontra, Aí, né, alguém. o conecta com essa qualidade de serviço, né? E o que eu não entendi bem, é que eu não sou da área aqui, é a partir da saliva que você vai já diagnosticar as crianças desde cedo com autismo. Eu não entendi muito bem, que eu não sou. É cheio de cientistas aqui no grupo, eu sou da área de ciências humanas, então eu tenho mais dificuldade para entender. Realmente, em primeiro lugar, professora Clélia, eu não sei se a senhora tem ligação com o doutor Costa, que morou na Piedade. Eu estava me lembrando do seu pai, doutor Valdetário Pinheiro Mota. Morava ali na Visconde de Rio Branco, e eu morava na Piedade, no Beco da Piedade. O Luiz Rosa sempre falava muito nas crônicas dele. Que família linda a sua, hein? Obrigada. Vocês também é muito conhecido aqui de nós, todos que a gente conhecia ali da vizinhança. Bom, nos líquidos, né, como a urina também, a gente, como nas eliminações, nas fezes, e o nosso estudo está sendo na saliva, que está para sair, já foram analisados, todo o protótipo já foi, e a gente já vai começar a análise deles. Muito interessante, a gente pode encontrar proteínas que sejam exclusivas de saliva de autista. Então, se isso for realmente, é um método que não é invasivo, nós não tivemos grande dificuldade. Se for para tirar com a seringa, eles não deixam, mas tirando com, não sei o nome agora, é tipo uma esponjazinha que ele ele gosta do movimento de repetição, ele fica na boca, depois a gente tira da boca dele, e ali a gente consegue extrair a saliva e faz o estudo do proteoma, da presença de proteínas, e de cataboloma, né? Então, a gente tem um estudo que poderá ajudar muito dentro do diagnóstico precoce, que a criança tem bastante saliva entre 2 a 3 meses, já, iniciando. E o IPRED, realmente, a gente sempre diz, nós temos o nosso propósito aqui é não se contentar com mais ou menos. A gente não se contenta, tudo é muito bem equipado, muito bem estudado. Inclusive, eu quero ir além do convite, viu, senhor presidente Alberto? Ok, iremos programar sim, muito obrigado. À disposição da academia, nossas instalações, nós temos sala de webconferência, como nós temos muitas ligações com as universidades estrangeiras, semanalmente nós estamos com Harvard, com a China, né? E então nós temos um salão para 100 pessoas, e a gente faz controle total da imagem, da luz, do som, e com a tradução simultânea. Olha aí, cara. Nós temos dois locais distintos do mundo, né? Desde que tem internet, e a gente se vendo, conversando, interagindo, é maravilhoso. Né? Então, a academia também está disponível para
toda a academia, para reuniões presenciais, quando tiverem, não é? Excelente, excelente. Muito obrigado. Iremos utilizar, sim, uma visita e, se possível, oportunamente, uma palestra lá. E, se tudo der certo, continuaremos com nossas palestras presenciais lá, logo depois da pandemia. Excelente. Agradecendo o seu convite. O ambiente é maravilhoso para beleza. cursos, parte de palestras, e vão visitar em grupo, que a gente oferece um almoço para os acadêmicos. É a casa de alimentação, né? Tem que ter uma boa refeição. Muito obrigado. Glaucio, pode fazer a sua pergunta. Posso fazer? Não, era só... Sullivan, nós estamos começando um trabalho, na realidade é um projeto de um pós-doc que eu estou supervisionando lá na UFC, e para estudar com uma associação que trabalha aqui em Fortaleza com maconha, é a Abracan, não sei se você conhece. E esse Abracan, eles cultivam, eles têm a autorização judicial para cultivar a maconha. E os médicos fazem a solicitação e dizem: eu quero um extrato X ou Y, e usam muito em doenças espásticas, inclusive em epilepsia. E uma das áreas de estudo nosso com esse pessoal vai ser com autismo, porque é muito interessante, porque você falou que tem uma certa incidência de epilepsia no espectro de autismo, né? Que pode chegar até mais de 40%. Então, nós vamos entrar também para essa área, utilizando esses extratos já muito bem padronizados, porque a gente vai fazer uma parceria também, já está sendo feita com o pessoal da Química Orgânica da UFC, que tem um pessoal muito bom no isolamento e tudo mais. Então, era só esse comentário. Obrigada. O IPRED, como um todo, não só o Conecta, é um grande laboratório vivo que eu deixo em aberto para pesquisas de cada acadêmico que queira desenvolver. Né? Nós temos dentro do Conecta 2 neuropediatras, a professora Glaucia, extremamente estudiosos, que publicam. O estímulo que nós exigimos, que não só fazemos esse estímulo, mas exigimos, é a publicação de artigos, a capacitação. Geralmente chegam muito jovens lá, mas tem que logo entrar no mestrado, passar para doutorado, né? E isso nós temos um quadro muito bem preparado diante desse estímulo, né? Não só de profissionais de nível superior, né? Nós temos hoje, já temos mais de 100 funcionários, 115 funcionários de carteira assinada, e os jovens que chegam são funcionários de apoio, serviço de apoio. A gente tem um incentivo constante, incentivo de carga horária, incentivo financeiro, né? Lá, hoje é um campus universitário, nós temos dentro do nosso dia a dia em torno de 200 estudantes de graduação, de pós-graduação, e as universidades que mandam aluno, o nosso contrato, né, nós nem preferimos que nos paguem dinheiro, pague em bolsa para nossos funcionários quando estiverem estudando lá. Eles dão 50% de abatimento, né, para cursos técnicos, profissionalizantes, e nós ainda acrescentamos um dinheiro, uma importância a mais para a passagem. Sullivan, mais uma vez, meus parabéns, excelentes esclarecimentos. E eu gostaria de fazer uma indagação. Qual é a ligação que existe entre autismo e síndrome de Down? Nós temos as duas concomitantes, mas que não existe nenhuma ligação que a gente pareça uma levar à outra, né? Seja determinante. Não existe uma determinação, mas nós temos, a gente até tem uma dúvida se é autista com síndrome de Down ou síndrome de Down com autismo. Existem diversos casos, mas não conheço estudo que diga que percentagem, mas o que se fala é que realmente não faz a determinação do outro. Uma situação não determina a outra. Eu estive num congresso internacional em Edinburgh e
e percebi que lá nos parques existia naquela época uma incidência muito alta de síndrome de Down. Muitos jovens iam lá com os familiares para brincar no parque, e a gente notava que havia, e eu até estive conversando com algumas pessoas, disseram que a incidência lá, eu não sei se por conta da consanguinidade, mas havia uma incidência muito alta lá, muito elevada. Jovens, rapazes bonitos, moças, mas todos eles com aquele sintoma muito típico de síndrome de Down. E aí, e como você falou que a genética é muito importante também no surgimento do autismo, né? Eu associei que tinha alguma associação. E realmente um dos genes que leva a esse comprometimento é o mesmo, né? Mas quem te conheça uma determinação de um estado para o outro, desconhece. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma indagação? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos e, sobretudo, do Dr. Sullivan, pela excelente exposição, esclarecimento, debate, e pode ter certeza que nós vamos visitar o IPRED e, aceitando o convite, passar até as nossas reuniões presenciais, com certeza teremos lá. Iremos. Muito obrigado, então. Muito obrigado, nós. Aguardamos vocês no IPRED. Ok. Grande. Um abraço para todos. Henrique, depois de amanhã estamos juntos, né? Eu acho que é 19h30 na quinta-feira, 19h45. Pois é, parabéns também e muito